Minhas palavras primeiras são de saudação. Em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nome do povo brasileiro, a todas as autoridades dos vários países que nos honram com as suas visitas. Meu cumprimento muito fraterno ao eminente presidente, o senhor Al-Raisi, assim como também ao senhor secretário-geral da Interpol, senhor Stock. Saúdo, de igual modo, fraternalmente, todos aqueles que nos visitam, notadamente os meus colegas e amigos ministros, Henrique, ministro do Interior do Paraguai, assim como o senhor ministro, colega e amigo Ángel Barquini, ministro da Justiça do Paraguai. Ambos assumirão em breve a presidência do Fórum de Ministros do Mercosul, tanto da Justiça quanto da Segurança e do Interior. Saúdo o senhor Hugo Ortiz, que nos honra também em nome como ministro da Segurança e Justiça de Honduras, o senhor Juan Zapata, ministro do Equador. Somos povos irmãos e nas suas pessoas eu cumprimento todos os chefes de polícia dos vários países, dignitários em geral, secretários, todos aqueles que representam as nações congregadas em torno da bandeira da Interpol. Imaginemos o que era o mundo em 1923. Vivíamos, sem dúvida, uma esquina desafiadora da história. Lembremos que 1923 é exatamente uma data intermediária entre a Primeira Grande Guerra Mundial e a sua continuidade, a dita chamada Segunda Guerra Mundial. Vivíamos, portanto, tempos difíceis, tempos atribulados, tempos desafiadores de perplexidades, de questionamentos, de indagações. Voltemos o nosso olhar para o hoje, 100 anos depois. Nós encontramos novamente o nosso planeta atravessado por múltiplos desafios, nessa singular esquina da história, que nos cabe vivenciar e gerir. Nós vivemos os efeitos das mudanças climáticas. Acreditem, no Brasil faz calor físico, mas não tanto como nesse momento. No Brasil há muito calor humano, mas nesse momento não há dúvida que o calor físico funciona como um sinal, um alerta, de que a união entre as nações é, como disse o senhor presidente, o senhor secretário-geral, não é uma possibilidade, é uma necessidade, é um imperativo para que nós possamos garantir a subsistência das atuais e das futuras gerações. Do mesmo modo, infelizmente, vivemos tempos de guerras. Todas as grandes cartas de direitos, todas, desde a Carta da Liga das Nações, desde a Declaração Universal que se seguiu à Segunda Grande Guerra, as cartas fundadoras do sistema ONU, todas propugnam, sem exceção, a solução pacífica das controvérsias. Lamentavelmente, vemos que a força normativa dos fatos, a força normativa da realidade, neste momento, nos impõe o reconhecimento de que esse sistema, lamentavelmente, ainda não alcançou a plena efetividade, a plena eficácia que nós todos merecemos, que nossos filhos merecem. Crime transnacional sempre existiu, desde os tempos bíblicos. Nós temos, nós cristãos, mas também em outros livros sagrados, a lembrança de que
as sociedades, queiramos ou não, são marcadas por dissensos, por diferenças, por divergências. E, por vezes, essas diferenças legítimas, eu diria até desejáveis, se transformam ou degeneram na ausência de compreensão recíproca, e isso faz com que nós tenhamos fenômenos de ilicitudes em geral na arena internacional e também, claro, nas nossas fronteiras de cada uma das nações congregadas na Interpol. É claro que o crime transnacional atravessa os séculos. As piratarias que marcaram um momento da história da humanidade eram crimes transnacionais. A brutal escravização negra do povo africano durante séculos era um crime transnacional operado por financiadores que se encontravam na Europa, operados por proprietários de navios, muitas vezes do Brasil, há 3, 4 séculos atrás. O destino era o Brasil, era o Caribe, era os Estados Unidos. E a origem eram aqueles que não conseguiam, naquele momento, ter a força para se opor, resistir de modo eficaz ao cometimento desses crimes. Entretanto, se o crime transnacional é uma realidade da humanidade há séculos, há milênios, a bem da verdade, isso nunca ocorreu na intensidade que nós temos agora. Os crimes não viajam mais de barco. Os criminosos não viajam, às vezes, sequer de avião. A lavagem do dinheiro não se dá por papéis que tramitam em bancos. Evidentemente, nós temos o desfazimento e a fluidez do crime transnacional. E, além da intensidade, além dos novos meios tecnológicos, não há dúvida que, em 2023, 100 anos depois da fundação da Interpol, o mundo do crime nunca esteve tão unido, tão interligado. As tecnologias propiciam isto. Qualquer engenho humano é Deus e é diabo ao mesmo tempo, é bem e é mal ao mesmo tempo. Ocorre, então, o fenômeno, ou a consequência, já enunciado pelos eminentes dirigentes da Interpol. Não é uma escolha, é uma imposição que nós consigamos fortalecer os mecanismos de cooperação por sobre as naturais diferenças que nós temos entre nós. Diferenças de idiomas, de culturas, mas temos em comum o apreço à paz, aos direitos humanos, a ideia de lei e, portanto, a busca do bem comum das sociedades. Portanto, a bandeira da Interpol honra hoje o Ministério da Justiça. Honra o Brasil. Porque ela é uma bandeira real. Hoje mesmo, em razão de eventos investigados pela Polícia Federal do Brasil, nós demandamos a cooperação da Interpol. Hoje, nós tivemos esse suporte, esse apoio da Interpol. E isso ocorre todos os dias. Mas, além da materialidade da bandeira da Interpol, além da concretude dessa cooperação, nós temos uma bandeira que é marcada por valores, princípios, que são imateriais, que não se vê, que não se pega, mas se sente.
é uma bandeira, num certo sentido, utópica. E o que é que nos opõe em relação às distopias ou às contra-utopias? É exatamente ter esperança, ter fé em dias melhores, dias mais claros, mais luminosos, mais solares. É isso que faz, senhor presidente, senhor secretário-geral, que o Brasil se sinta especialmente honrado de receber os senhores, as senhoras, todo o conselho diretivo, conselho executivo, o corpo dirigente da Interpol. A minha equipe do Ministério da Justiça deseja recebê-los do melhor modo. Se o doutor Andrei, o doutor Kisa, o doutor Fábio não tratarem os senhores bem, quero informar que a corregedoria, o mecanismo de fiscalização do Ministério da Justiça está à disposição das senhoras e dos senhores. Se a comida não for adequada, nós temos no Ministério da Justiça a Secretaria Nacional do Consumidor. Nós estamos disponíveis para receber as reclamações contra eles, porque aqui nós seguimos a regra universal. Quando as coisas dão certo, mérito do chefe. Quando as coisas dão errado, a culpa é de quem não cumpriu as orientações do chefe. E por isso, já com esta tese defensiva, reivindicando absolvição em relação a eventuais erros, desejo a todos que esses dias aqui no Brasil sejam dias positivos, alegres, se possível, de risos, se possível, de preocupações, claro, nós não nos apartamos delas. O smartphone nos lembra a todo momento que no Paraguai, ou em Honduras, ou no Equador, ou na Argentina, está acontecendo algum problema de segurança pública. Porque nós somos aqueles privilegiados que nunca descansam. E, portanto, só vida eterna podem sonhar com repouso. Amigos, amigas, a nossa capital, Brasília, foi criada pelo gênio de um presidente brasileiro, um estadista do estado de Minas Gerais, chamado Juscelino Kubitschek. Ele convidou o genial urbanista Lúcio Costa e o grande arquiteto mundial, Oscar Niemeyer, para, do zero, conceber essa cidade. Na forma de um avião. Nós estamos exatamente no corpo do avião, a esplanada dos ministérios. A cabine do avião é a Praça dos Três Poderes. A sede do Congresso Nacional, o edifício mais majestoso, ao centro da praça, em que nós encontramos uma cúpula virada para cima, que é a Câmara, onde eu já tive a alegria de estar. É virada para cima porque a Câmara ouve os clamores da população. A outra cúpula, virada para baixo, é o Senado, onde eu tenho a alegria de hoje ocupar uma das 81 cadeiras temporariamente cedido ao presidente Lula. Nós desejamos que, além do Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, sejam vistos por todas as senhoras e os senhores como um abraço às nações amigas que aqui estão, amigos do Brasil. Nós desejamos também que as asas que se seguem, a asa norte, à minha direita, a asa sul, à minha esquerda, deste hipotético avião, sejam também capazes de impulsionar novos voos, não só para o Brasil, claro, mas para todos e todas que aqui nos encontramos. E faço finalmente uma alusão. De todo o corpo do avião, ou seja, de toda a esplanada dos ministérios do governo federal do Brasil, em somente 2 prédios há uma arquitetura diferente. Exatamente o Ministério da Justiça
e o Ministério das Relações Exteriores. E somente nesses dois prédios há água. Eu conheci o arquiteto Oscar Niemeyer. Ele com 103 anos. E eu cheguei ao Niemeyer, no Rio de Janeiro, e disse: mestre, professor Niemeyer, eu sou do estado do Maranhão, na Amazônia brasileira, no Nordeste brasileiro. E ele lembrou, aos 103 anos, de um projeto de autoria dele no Maranhão. Não pude, contudo, perguntar a ele por que só tinha água no Itamaraty e no Ministério da Justiça. Construo uma hipótese. No Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, portanto, que nos aproxima das outras nações, a água fica no chão e circunda o prédio inteiro. A água, portanto, nesse caso, na minha interpretação, sinaliza a união inevitável entre os povos. Porque podemos não gostar da ideia, mas nós dependemos um dos outros. Este é um fato inevitável. E, no caso do Ministério da Justiça, a água cai de cima. Exatamente como nós estamos vendo. Água que cai de cima é água que abençoa, água que traz sorte, água para quem tem fé. E todos os dias aqui do nosso gabinete de trabalho, quando eu olho essas fontes funcionando, eu lembro que elas não estão aqui por nós mesmos. Elas estão aqui por conta dos cidadãos, das cidadãs. Nós todos que aqui estamos, sem exceção. Não importa se ganhemos muito, um grande salário, como o doutor Andrei, diretor-geral da Polícia Federal. Não importa se recebamos um salário menor. Não importa a nossa patente, o nosso cargo, se nós usamos gravata, paletó ou uniforme. Nós temos algo em comum. Somos servidores públicos. E por isso temos atados ao nosso corpo, à nossa alma, o dever ético de servir bem à sociedade. E a Interpol é uma ferramenta para isso. Por isso o Brasil se sente muito, muito honrado de receber e abraçar a todos vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigado.